Juliana Rosa já está conosco e hoje não trouxemos nem bolo, nem salgadinho, nem o Eduardo Oineg, viu, Ju? Ah, que absurdo. Por que isso, gente? O que está Ah, acontecendo? começo de semana ainda, meio fraco, né? Sabe como é? É a desaceleração, Ju. Tem que tirar um pouquinho o pé. Desaceleração, é. É isso que eu ia falar. Fracos estão os mercados globais, né? E, aliás, tem uma preocupação em relação a tudo isso, não, Ju? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Débora, Fábio. Boa tarde para você, nosso ouvinte. Pois é, a gente está aí acompanhando o mundo pisando no freio e como é que a gente fica diante de um mundo que até agora estava ajudando a economia brasileira e que a partir de agora, principalmente a partir de 2023, o mundo vai estar numa situação de baixo crescimento, porque vai precisar cada vez mais crescer menos para poder baixar a inflação mundial. Isso é importante para a gente também, para os preços caírem, mas tem um risco de que eles entrem em recessão, nos Estados Unidos, na Europa principalmente. Então, o que a gente percebe é que esse é o pano de fundo que norteia os mercados internacionais. É o assunto principal. Hoje, desde cedo, o que eu percebo é que cada indicador que vai saindo, hoje saíram indicadores da economia da zona do euro, do Reino Unido, da Alemanha, só que cada um aponta numa direção. Um aponta que a economia está perdendo fôlego, o outro aponta que ainda não. Então, ainda não está claro que o aumento de juros que as economias desenvolvidas estão promovendo está sendo suficiente para poder puxar as economias para baixo. Então, pode ser que as economias mais ricas tenham que aumentar a dose de alta de juros e aí o risco vai crescendo de recessão mundial. Com isso a gente vê as bolsas numa situação de instabilidade, ora você vê com uma queda mais forte, aí de repente sai um número mais fraco, começa a cair. Agora, por exemplo, a gente vê as commodities, que são os preços internacionais, petróleo, começando a subir, porque saíram números piores. Então, a gente vive um clima de instabilidade muito grande. As ações da Petrobras estão subindo com força agora que o petróleo está em alta. O nosso mercado está subindo agora, estava caindo mais cedo, a Bolsa Brasileira sobe. O dólar, que subiu muito nos últimos dias no mundo, hoje faz uma espécie de ajuste. Então, o dólar hoje está com uma queda forte aqui no Brasil, está valendo R$ 5,08. Então, a gente, na verdade, o que eu acho importante da gente passar para o nosso ouvinte é que a gente entra num período onde a gente não vai contar com a ajuda do mundo. O mundo vai estar num baixo crescimento ou numa situação de recessão e a gente vai precisar muito andar com as próprias pernas. Então é importante a gente poder olhar quais são as nossas urgências econômicas e o que é possível realizar de concreto para que a gente possa manter um crescimento sustentável, manter um mercado de trabalho aquecido, jogar nossa inflação para baixo, gerar emprego para valer, principalmente aí às vésperas das eleições. Eu estou fazendo, Débora, Fábio, uma semana especial com grandes nomes da economia no Band News TV, todos os dias às 6h30 da noite. Ontem recebi o Eduardo Gianetti para uma série Pensando o Brasil, para a gente poder entender onde estamos e o que é possível realizar num tempo curto, médio, longo, para que a gente, de fato, tenha uma situação melhor da nossa economia. E o que eu acho que resume bem a situação hoje que a gente tem no país, olhando aqui as coisas que ele falou, ele faz um resumo onde ele fala: educação, meio ambiente e democracia são os 3 valores com os quais o Brasil precisa mostrar um compromisso efetivo para construir seu futuro. Eu acho que é um bom resumo, porque a gente precisa, quando a gente fala de meio ambiente, durante muito tempo foi algo muito focado num grupo e agora as metas ambientais são algo central. Se o Brasil não tiver realmente com metas claras e transparentes e com questões práticas, né, do ponto de vista governamental e privado, para poder atrair investimentos, nós não vamos atrair, não vamos poder aproveitar esse grande potencial que nós temos como sair na frente, né?
A questão, isso é para agora, né? É geração de emprego, investimento para agora. É a questão de atrair investimentos de curto prazo para a educação para agora. A democracia é uma coisa para agora também, obviamente, né? E a questão fiscal, que é como vamos fazer boas escolhas do dinheiro público, com regras claras. Então, tem muitos desafios que dependem só de nós. Acho que está muito bom, está no Band de Jornalismo, no site nosso, no YouTube, só procurar Pensando Brasil, Eduardo Janete. Hoje tem o professor que a gente gosta tanto aqui na rádio, o professor José Roberto Mendonça de Barros, ao vivo no estúdio do Band News, às 6h30 da noite. Vai ter o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, essa semana, um dos criadores do Bolsa Família, o professor Paz de Barros. Então vai ter muita gente bacana, uma aula e uma contribuição importante para a gente poder entender a nossa economia e fazer boas escolhas, porque a gente pode tanto, né? A gente pode e a gente vai sair muito melhor dessa pandemia, dessa crise toda. Muito bem, e é isso, né, Ju? São 2 pontos importantes, né? Você citou aí, embora todo mundo precise fazer mais ou menos a mesma coisa, os indicadores não estão homogêneos, né? Você pega os principais, Estados Unidos aponta para um lado, Alemanha para outro, União Europeia de uma maneira geral para outro, Reino Unido, China, até se alcançar uma homogeneidade nisso, a coisa demora. E um outro ponto, difícil saber a medida, né, Ju? Para desacelerar, subir juro, sem que isso chegue à recessão. Os caras têm um trabalho duro, hein? É um equilíbrio fino, né? E é difícil, a gente tem conversado muito ali na zona do euro. Você vê, a zona do euro começou a subir juro, aí a Alemanha tem uma situação completamente diferente da Itália. Então, para a Alemanha subir juro, ok. A Alemanha começou a subir juro, a Itália titubeou já, né? Já deu uma cambaleada, já teve que tomar medidas para proteger ali a economia. Então, é difícil, já é difícil ter um bloco, né? Numa situação normal, você tomar medidas para economias tão diferentes, em situações de crise, onde cada um é afetado de uma maneira diferente, realmente o desafio se torna imenso. E é isso, assim, a crise atingiu os países de forma diferente. E aí é complexa a situação e a gente tem muita ainda variável em aberto. A gente tem ainda uma guerra acontecendo na Ucrânia, tem muitas variáveis ainda em aberto, né? Como é que você toma medidas sem saber se no meio do caminho as coisas vão mudar? Então a gente ainda vive realmente uma situação bastante complexa do ponto de vista mundial. Então, por isso que eu acho que é importante a gente poder entender o que está ao nosso alcance. Então, é a partir do que está ao nosso alcance que a gente tem que pegar, né? O que é palpável e, a partir disso, a gente aproveitar as oportunidades, porque tem muita oportunidade também para o Brasil, né? A gente tem muita riqueza e muita oportunidade no fato, por exemplo, da gente ser um país que tem uma matriz energética muito limpa e o mundo está buscando nessa transição energética essa oportunidade de energias limpas. E a gente aqui tem muita oportunidade limpa. Então, a partir disso aí, tem muita ideia aqui prática, para valer, né? Não são coisas de longuíssimo. Perdemos o contato bem no finzinho. Hoje tá difícil, hein? Esse telefone não tá querendo Mas colaborar muito é bem. isso. Deu Mas para concluir o raciocínio aí da Ju, é isso. Não são coisas de longuíssimo prazo, a situação precisa ser resolvida de maneira imediata, mas fica complicado, né? Como disse a Ju, cada indicador aponta para um lado, embora todo mundo precise fazer mais ou menos a mesma coisa, a crise atingiu cada país de maneira diferente. Então a situação fica complicada, né, Ju? Pode encerrar seu raciocínio, por favor. Ficou doido aqui, meu telefone energético, sei lá, buscou uma energia solar aqui, saiu do ar e voltou. Mas é isso, eu acho que é um ponto de vista interessante a gente ouvir pessoas que estão debruçadas nas potencialidades reais do Brasil, né? Acho que o professor Janete falou uma frase que me bateu fundo, que é quanto mais ele estuda e ele envelhece, né? Ele fala que cria não só as angústias naturais com o passar do tempo, você vê, né, as oportunidades perdidas, mas uma esperança renovada de que a gente tem muitas potencialidades de crescer e aproveitar as oportunidades que vão surgindo, né? Então, é uma esperança renovada para a gente poder ouvir cabeças pensantes e pessoas que realmente entendem dos assuntos, né? Muito bom. Economia com Juliana Rosa. A gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário. Ju, obrigada. Um beijo para você. Boas entrevistas. Até amanhã. Obrigada. Beijão. Valeu.